Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro de Eclesiastes, capítulo 6, a partir do versículo 10. Tudo o que existe já recebeu nome, e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices, e sem nenhum proveito. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem, nos poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra? Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol, depois que ele partir? O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. A opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que Ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Louvado seja Deus pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Santo, soberano, sábio Deus, ajude-nos hoje a considerarmos o que a tua santa palavra nos diz, a considerarmos, Senhor, os teus planos e propósitos, quer os dias sejam bons ou maus, quer vivamos tempos de alegria ou de luto, de bonança ou tempestade, de fartura ou escassez. Ensina-nos hoje pela tua palavra a confiarmos em Ti em todo tempo e em toda circunstância. Reparte conosco, Senhor, mais uma parcela da tua sabedoria, pelo teu Santo Espírito aqui presente, usando-me como instrumento da tua palavra para a nossa edificação como igreja nesta noite. Oramos assim em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Horácio Spafford foi um advogado norte-americano muito bem sucedido. Ele que residiu na cidade de Chicago em meados do século XIX, que foi também um cristão devoto e amigo pessoal de um dos grandes evangelistas da história dos Estados Unidos, o evangelista Dwight Moody. Além do sucesso profissional de Horácio Spafford e da sua devoção pessoal, ele também foi um homem tremendamente provado por Deus em suas adversidades e em seu sofrimento. Às vésperas do grande incêndio que destruiu boa parte da cidade de Chicago em outubro do ano de 1871, Horácio havia investido uma parcela significativa da sua riqueza em vários investimentos imobiliários que foram destruídos da noite para o dia por conta do incêndio de Chicago. Mas a semelhança de Jó, o pior sofrimento de Horácio Spafford ainda estava por vir. Isso porque 2 anos depois, em novembro de 1873, Horácio planejou uma viagem
para a Inglaterra com a sua esposa e as suas 4 filhas, para um período de descanso lá, junto do seu amigo Dwight Moody, que estava em viagem, honrando compromissos de pregação na Europa. Todavia, Spafford foi detido em Chicago por conta de pendências do seu trabalho, não pôde viajar quando ele queria e, portanto, enviou a sua esposa e as 4 filhas à frente dele, de barco, para a Inglaterra, onde ele esperava encontrá-las. Mas, tragicamente, no meio do percurso, o barco onde encontravam-se a esposa e 4 filhas de Horácio foi atingido por uma navegação britânica, que levou o barco a naufrágio e resultou na morte das 4 filhas de Horácio por afogamento. A esposa de Horácio, encontrada viva, mas inconsciente, dias depois, ao despertar do seu coma, enviou um recado curto para o seu marido nos Estados Unidos: salva, mas sozinha. Assim que Horácio recebeu o bilhete, ele pegou o primeiro barco para a Europa a fim de encontrar-se com a sua esposa, mas instruído pelo capitão do navio sobre onde estavam em alto mar, no meio do trajeto, ao passar pelo local onde o primeiro barco havia afundado, com as suas 4 filhas, Horácio, meditando na palavra de Deus, na soberania de Deus e no controle de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a tragédia que havia visitado sua família, compôs os versos de um dos mais belos hinos da cristandade, versos que já cantamos aqui nesta noite. São deles os versos: se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Esta tremenda lição de vida de Horácio Spafford é exatamente aquilo que encontramos no texto desta noite, nas palavras de Eclesiastes, capítulo 6, versículo 10 em diante. Se você fechou a sua Bíblia, abra novamente, por favor, no texto. Porque aquilo que Horácio Spafford aprendeu por experiência própria, por tragédia familiar, é aquilo que Eclesiastes nos ensina também, que é justamente nos momentos de maior sofrimento que mais precisamos e dependemos da sabedoria de Deus, tanto para vivermos como para sobrevivermos neste mundo. O texto desta noite nos ensina a lição da seguinte forma: os últimos 3 versículos que lemos do capítulo 6, versículos 10 a 12, nos mostram a nossa carência, a nossa necessidade da sabedoria de Deus neste mundo. E os versículos que lemos de 1 a 14 no capítulo 7 nos mostram os caminhos que devemos trilhar para aprendermos e descobrirmos a sabedoria de Deus. Então, primeiro, a nossa carência, depois, os caminhos da sabedoria de Deus. É assim que vamos estudar o texto, então mantenham aberto, por gentileza. Primeiro, capítulo 6, versículos 10 a 12 de Eclesiastes. Chegamos aqui ao final do capítulo 6, e se você está mantendo aí conta da nossa progressão em Eclesiastes, chegamos exatamente no meio do livro, no coração do livro, na metade dos 12 capítulos. E justamente aqui, neste marco central de Eclesiastes, nós encontramos uma espécie de resumo de tudo aquilo que o autor deste livro já nos ensinou nos primeiros 6 capítulos. Ouça de novo, versículos 10 e 11. Tudo o que existe já recebeu nome, e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices, e sem nenhum proveito. Em outras palavras, o que Eclesiastes está nos dizendo aqui é que ele já colocou na mesa todas as cartas. Ele já nos mostrou todas as configurações do baralho, todas as possibilidades do ser humano encontrar sentido e satisfação neste mundo, longe de Deus e sem Deus. E qual foi a sua conclusão? Que tudo
é vaidade, é inútil, não faz sentido viver neste mundo longe de Deus e sem Deus. Por exemplo, viver pela sabedoria deste mundo é vaidade, viver pelos prazeres deste mundo é vaidade, viver pelas riquezas deste mundo, vaidade, viver pela própria religião deste mundo também é vaidade. E por mais que o ser humano queira lutar contra as circunstâncias, lutar contra as condições desta vida e deste mundo, e sim, até mesmo lutar contra os limites impostos por Deus sobre nós, diz o versículo 11, que não é possível alterar as regras do jogo, não é possível lutar contra alguém mais forte, no caso, é impossível lutar contra o Deus soberano sobre este mundo. E mais, pior, quanto mais o ser humano quiser discutir com Deus ou protestar, mais ele afundará nas suas palavras, sem proveito, mais ele afundará na sua própria tolice. Em resumo, o mundo é o que é por conta dos limites impostos por Deus, por conta das regras que Deus estabeleceu para este mundo. E quanto mais o ser humano quer reescrever as regras, ditar as regras segundo a sua vontade, mais ele descobrirá que não pode controlar a vida, não pode viver sem Deus e longe de Deus neste mundo. O que nos leva às perguntas que fecham o capítulo, no versículo 12. Bem, se é assim, se tudo já foi descrito, se não tem como lutar contra as circunstâncias da vida, surge a pergunta: quem sabe o que é bom? Quem sabe o que significa viver bem neste mundo? Quem sabe o que vale a pena buscar e pelo qual viver nesta vida? Não são essas as perguntas do versículo 12? Na verdade, quem sabe o que é bom para um homem nos poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra? Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? É justamente a partir dessas perguntas que o autor constata a nossa carência de sabedoria. Como viver de maneira sábia? Como saber escolher o que é bom e o que é melhor nesta vida dura, curta e incerta, quando sequer sabemos o que o futuro nos resguarda, até mesmo o que nos espera amanhã? É a partir dessa constatação que o autor nos apresenta alguns caminhos no capítulo seguinte, capítulo 7, versículos 1 a 14. Ele já viu que carecemos da sabedoria de Deus, agora ele vai nos mostrar alguns caminhos. Vamos examinar 4 caminhos bem práticos da sabedoria de Deus neste mundo. O primeiro deles está aí nos versículos 1 a 4 de Eclesiastes 7. Este caminho é o seguinte: o caminho de um funeral é melhor que de um festival. É isso mesmo. O funeral é melhor que o festival, é o que dizem os primeiros 4 versículos. Esse primeiro caminho começa com uma comparação no primeiro versículo, dizendo: bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. O que ele quer dizer com isso? Quer nos mostrar que o valor da nossa reputação, o bom nome, é superior aos valores das nossas riquezas, o perfume finíssimo. Só aí você já tem uma grande lição, não é verdade? Aliás, uma lição importantíssima, especialmente numa época que valoriza mais o se dar bem do que o viver bem, numa época que valoriza as riquezas externas, materiais, acima da riqueza interna, moral e espiritual. Mas o capítulo já começa mostrando que a prosperidade que mais importa para Deus é a prosperidade do nosso caráter e não da nossa carteira. Porque um bom nome é melhor do que o perfume finíssimo. Há coisas muito mais importantes do que os luxos, as mordomias e as riquezas deste mundo passageiro. Mas isso é só uma comparação inicial.
Porque seguimos para a comparação seguinte, ainda no versículo 1. Talvez a melhor maneira de ler o versículo seria: assim como o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, assim também o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Ele continua nesse mesmo pensamento nos versículos 2, 3 e 4, ressaltando várias vezes e de várias maneiras o benefício superior de frequentar um funeral do que atender ao convite para uma festa. Por isso o versículo 2, é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Pastor, me ajude, explica isso. É isso mesmo? O que isso significa? Que a casa onde há luto é melhor do que a casa onde há alegria? Bem, vamos ver o que isso não significa. Certamente não significa que a sabedoria de Deus nos impede de curtir a vida, de desfrutar das alegrias da vida, como o nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho, a nossa família, os filhos, um dia dos pais, um dia das mães, um dia dos avós. Não somos impedidos pela palavra de Deus de aproveitar, de celebrar os nascimentos, os casamentos, as formaturas, as promoções e outras tantas alegrias que esta vida nos proporciona. Isso porque nós já vimos mais cedo em Eclesiastes, no fim do capítulo 2, na metade do capítulo 3 e no fim do capítulo 5, que é o próprio Deus quem nos concede felicidade e alegria. Você pode voltar mais recentemente para o capítulo 5, versículo 19, que diz, Eclesiastes 5,19: e quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Então, diferente do que muitos pensam, não, Deus não é o estraga-prazer da vida. Ele não é aquele que acaba com a nossa festa. Ele não é o ladrão da nossa alegria. Ele não é o adversário da nossa felicidade. Não! Eclesiastes já nos disse muitas vezes que é dele que vem a plena alegria e felicidade neste mundo. E se você tem alguma dúvida sobre a propriedade de curtir a vida, de desfrutar dessa vida, pense no próprio Senhor Jesus Cristo, a própria sabedoria de Deus em carne, que esteve lá na celebração das bodas de Caná da Galileia, que participou das festas de Israel no templo em Jerusalém, que não deixou de atender aos convites para banquetes que lhe foram servidos nas casas de hóspedes, de anfitriões dele. Então, por favor, não confundamos uma vida sábia com uma vida sombria, tristonha, miserável. Ser sábio na Bíblia não quer dizer se privar de toda alegria, de toda felicidade e de todo prazer neste mundo. Não, em absoluto. Mas se é isso que o texto não ensina, o que significam essas palavras? O que significa dizer que é melhor frequentar a casa onde há luto do que a casa onde há festa? E o que o autor quer nos dizer é que comparativamente há muito mais sabedoria nos momentos de luto do que nos momentos de festa. Nos momentos de festa, não estamos tão propensos a parar para pensar sobre a vida, o rumo da nossa vida, as prioridades da nossa vida, diferente dos momentos de luto, em que a morte interrompe a nossa trajetória e nos faz pensar: e quando chegar a minha vez, e a minha hora, o que eu estou fazendo com a minha vida? Comparativamente então, diz Eclesiastes, é preferível desfrutar da sabedoria do luto do que da felicidade passageira da festa. Ou seja, o funeral é preferível
ao festival. Por melhor que seja celebrar as coisas boas da vida, a vida como nós a conhecemos, um dia chegará ao fim. Por isso, irmãos e irmãs, quanto mais cedo encararmos a morte, quanto mais cedo fizermos as pazes com a nossa morte, quanto mais cedo pensarmos em como estamos nos preparando para o fim da nossa vida, o dia da nossa morte, melhor saberemos como viver esta vida. Esta é a lição do início de Eclesiastes 7. Agora, isso parece muito estranho para nós, especialmente em nosso tempo, onde pouco falamos sobre a morte, onde pouco refletimos sobre a morte, onde até evitamos o assunto da morte, e pasmem, dentro da própria igreja. Mas quando ouvimos gerações passadas, gerações mais sábias que as nossas, gerações passadas de cristãos, é importantíssimo notar quanta atenção eles davam para a morte, o quanto a morte era um assunto importantíssimo, do púlpito aos bancos da igreja. Então, por exemplo, Jonathan Edwards, na sua 9ª resolução, disse: resolvi meditar bastante em todas as ocasiões sobre minha própria morte e sobre circunstâncias comuns relacionadas à morte. Ou Charles Spurgeon, que em um dos seus sermões pregou o seguinte: falemos, portanto, sobre como nos prepararmos para a morte. É a coisa mais importante que temos para fazer, e temos que fazê-la. Então falemos e pensemos algo a seu respeito. Tremendo, não? Pastores e pregadores dizendo para os seus rebanhos: irmãos e irmãs, precisamos falar sobre a morte, precisamos pensar sobre a morte e precisamos saber como morrermos bem, como nos prepararmos bem para encarar o dia da nossa morte. Eles estão em boa companhia, porque o próprio Salmo 90, no versículo 12, diz: ensine-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, para que alcancemos sabedoria. Portanto, seja nas Escrituras ou na história da igreja, preparar-se para morrer bem é indispensável para saber viver bem. Mas que contraste marcante com a nossa época, porque a nossa geração, a geração atual, até mesmo a geração atual da igreja, quer saber justamente como escapar da morte, como fugir da morte e de tudo que está associado à morte: dor, enfermidade, sofrimento, aflição. O que nós podemos constatar de uma série de formas diferentes na nossa cultura, desde as formas mais banais, como o culto à estética, o culto à juventude, as tentativas caras e custosas de prorrogar ao máximo a chegada da velhice, de postergarmos indefinidamente a juventude, tentando empurrar ao máximo o nosso prazo de validade, ou pelo menos a aparência de que estamos chegando próximos do nosso prazo de validade. O que é uma espécie de culto ao quê? A juventude e de aversão à morte. Mas não só o culto à estética, o culto ao consumo, como alguns já identificaram, essa ânsia por consumir, e o consumo, ou melhor, o consumismo, como uma espécie de tentativa de se renovar continuamente, de a cada compra, a cada troca de guarda-roupa, ou de carro, ou de casa, se sentir novo, parecendo que você está num novo começo, uma nova vida, para sempre se sentir novo e nunca antiquado, velho, ultrapassado, próximo do fim. São algumas tentativas da nossa cultura de driblar a morte, de não ter que pensar na morte, de não ter que pensar na passagem do tempo e tentar tapear a morte. Mas como vimos, as gerações antigas da igreja, em vez de fugirem da morte,
ou fingirem que a morte não viria, pensavam em como encarar a morte, como se preparar bem para a morte. E nisso diz Eclesiastes a grande sabedoria. Afinal, um dia todos nós morreremos, e quanto mais cedo nos prepararmos para tanto, melhor preparados estaremos para enfrentar a morte. Então, irmãos e irmãs, eu lhes pergunto: será que somos um povo que está se preparando para morrer bem? Que já fez as pazes com a sua morte, com o fim da nossa vida? Será que, como Edwards ou Spurgeon, estamos falando e pensando e refletindo suficientemente sobre a nossa morte? Não vivendo fascinado com a morte, obcecado com a morte, mas tampouco ignorantes ou despreparados para o fim da nossa vida, porque quem sabe quando virá o fim, seja ele próximo ou distante. E nisso, irmãos, eu compartilho a minha própria experiência pastoral. Depois de pouco mais de 10 anos de ministério pastoral, em 10 anos Deus já me concedeu várias alegrias, inúmeras alegrias. Crianças nascendo, casais casando, novos convertidos sendo batizados, irmãos queridos na fé se amembrando, muitas alegrias, mas também muitas tristezas, tendo pessoas se separando, se distanciando, se despedindo de nós. Mas eu posso lhes dizer que nada tem abençoado mais a minha experiência pastoral, a minha caminhada de fé, do que os sepultamentos dos quais eu pude participar até agora. Porque nesses momentos, diferente dos batismos e dos nascimentos e dos casamentos, são nos sepultamentos em que Deus me concede a graça de parar e pensar: e quando chegar a minha vez? E quando chegar a minha hora? O que eu estou fazendo com a minha vida? Como eu serei lembrado? Que legado eu deixarei? Que herança ficará para os meus filhos? Os de sangue e os da fé. Para que eu estou vivendo? E será que a minha vida importa? Portanto, irmãos, este é o primeiro caminho da sabedoria. O caminho do funeral, muito superior ao caminho do festival. Mas há mais 3 caminhos. Vamos olhar para eles rapidamente, na sequência do texto. O segundo caminho, versículos 5 e 6, nos mostram que o caminho da reflexão é melhor que o do riso. O texto diz: é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. Ou seja, o caminho da repreensão e da reflexão, diz Eclesiastes, é melhor do que o caminho do riso. E ele usa uma imagem interessante aqui no versículo 6, a do estalo de espinhos. No mundo antigo era costumeiro usar como lenha para a panela galhos espinhosos. E a qualidade desses galhos, especialmente na Palestina, é de que eles produziam um estalo e uma fagulha rápida, mas que logo sumia. E a comparação é a seguinte: assim como esses galhos espinhosos, quando incendiados, faziam um barulho alto e provocavam uma chama rápida, assim é o riso dos tolos. É muito barulho e muita luz, mas dura muito pouco, passa. Assim é o riso dos tolos. Assim é a felicidade dos tolos, dos que não consideram a sabedoria de Deus, pois a sua alegria pode ser barulhenta, mas será passageira. Muito melhor do que esse rompante de alegria, que esse riso momentâneo, é o benefício de sentar aos pés de alguém que não vai nos fazer rir necessariamente, mas vai nos fazer refletir sobre a vida e talvez até nos repreender por seguirmos os caminhos tolos
deste mundo passageiro. Que contraste, não é verdade, irmãos e irmãs, com a nossa época, com essa geração que procura as risadas fáceis, tal qual o estalo dos espinhos. Hoje se chamam videozinhos de WhatsApp e YouTube, a risadinha fácil, rápida e passageira. Ou as canções tolas, os que exaltam uma vida impensada e refletida. Você já ouviu esses versos? A canção dos tolos: o acaso vai me proteger enquanto eu andar? Mas que tolice, que bobagem! O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? Fala sério. Que desperdício de massa cerebral compôs uma coisa dessa? É uma ofensa à inteligência de qualquer um. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? Vou deixar a vida me levar, vida leva eu. Mas que bobagem, que tolice, que baboseira. E tem gente que paga para isso, e paga caro para ouvir essas baboseiras. Faz as pessoas rirem, festejarem e se alegrarem, mas isso passa. O riso dos tolos, a canção dos tolos. Melhor é a repreensão dos sábios. Eclesiastes está nos ensinando aqui que a vida é curta e dura demais para ficar gastando em bobagens, em superficialidades, trivialidades. Muito melhor do que ser embalado pelas canções e pelos risos dos tolos. Muito melhor do que tentar fugir da realidade dura que nos cerca, é sentar com alguém que possa nos olhar nos olhos e nos falar algumas verdades duras e difíceis, mas para a nossa edificação, para a nossa correção. E é isso que Eclesiastes tem feito de melhor até aqui, não é verdade? Só nos contando duras verdades sobre a vida como ela realmente é. E meus irmãos, como isso é importante dentro da própria igreja. Quando nós estamos reunidos aqui em culto público, como povo de Deus, nós estamos aqui para quê? Deveríamos estar aqui para ouvirmos os conselhos sábios da palavra de Deus, mesmo que sejam conselhos duros, desafiadores e confrontadores, quer seja do pastor ou de outro pregador, quer seja de um irmão mais maduro na fé ou uma irmã mais madura na fé. Longe de nós desperdiçarmos o nosso tempo e a nossa vida dentro de uma igreja cantando bobagens, canções tolas, românticas, sentimentais, que nada acrescentam à nossa fé, ou ouvindo um pregador que é palhaço, contando historinha para fazer o povo rir e não refletir sobre a vida. Mas o que mais se vê na igreja hoje é um povo que prefere rir do que refletir, cantar bobagens do que pensar nas coisas sérias de Deus. O caminho da sabedoria, diz Eclesiastes, não é o caminho do entretenimento, muito menos o entretenimento dentro da igreja. O caminho da sabedoria é o caminho do ensino e da exortação, porque é melhor refletir como um sábio do que rir como um bobo e tolo. Irmãos e irmãs, a vida é curta demais e dura demais para ficar rindo como um bobo dentro da igreja e ouvindo tolices. A vida é séria, a vida é dura e passa. Portanto, diz Eclesiastes, procure a repreensão do sábio e fuja do riso dos tolos. Mas há outro caminho, o terceiro, versículos 7 a 12. E o terceiro caminho aqui nos mostra que o caminho da esperança é melhor que o da exasperação. Até aqui no capítulo 7 nós já vimos Eclesiastes nos dizendo: não desperdice seu luto, e não desperdice a repreensão dos sábios.
Agora, nesses versículos 7 a 12, ele nos mostrará que nós não devemos desperdiçar as nossas adversidades, as nossas tribulações. Por quê? Porque se nós não vigiarmos o nosso coração, as nossas adversidades podem fazer com que sigamos o caminho tolo e corrupto deste mundo. Olha o versículo 7, que diz: a opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. Em outras palavras, o que Eclesiastes está dizendo aqui? O mundo é terrível, o mundo é cruel, e se nós não vigiarmos o coração, nós também podemos chutar o pau da barraca. Quer saber? É todo mundo tolo, todo mundo seguindo o mau caminho. Quer saber? Quem sou eu para ficar lutando para ser sábio? Eu vou viver a minha vida, mesmo que seja como um tolo. Eu vou tirar vantagem, eu quero me sair bem e não ficar atrás. É uma tentação? É o que diz o versículo 7, que a opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. Mas a outra tentação na adversidade, que é do versículo 9, não a de se corromper como os tolos, mas de se irar com a tolice do mundo, a ponto de viver indignado e possuído pela indignação. Você conhece pessoas possuídas pela indignação? Que é só você sentar para conversar e logo já estão reclamando do governo, do síndico, do condomínio, do prefeito, do chefe, da economia, da saúde, dos filhos, do casamento. Já notou isso? É uma tentação na adversidade, é o que diz o versículo 9: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Mas há uma outra tentação aqui, é a do versículo 10, diferente das tentações anteriores, que não é seguir o caminho dos tolos, ou se irar com o caminho dos tolos, mas ficar sonhando com um outro mundo, diferente do que vivemos, um mundo em que os tolos não habitam. Versículo 10, não diga porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta, ou seja, é tolice ficar imaginando um mundo melhor no passado, os anos dourados. É tolice porque a tolice sempre existiu, nunca houve uma época sábia na história. É tolice ficar sonhando com o passado, porque se você vivesse lá, você veria tolice também, tanto quanto hoje. Tolice, diz o salmista, tolice e puro orgulho. Porque o que há comum entre essas três tentações? A tentação do comprometimento da nossa integridade, a tentação da ira com este mundo, a tentação da nostalgia. O que há em comum entre eles? Todos que vivem assim não conseguem imaginar uma solução ou uma alternativa para a situação presente do mundo. Por isso, ou decidem viver como o mundo, ou viver irados com o mundo, ou sonhando com um outro mundo, que não este mundo. Diz Eclesiastes que tudo é farinha do mesmo saco, é tudo tolice. É tolice querer viver como o mundo, é tolice viver irado com o mundo, e é tolice ficar sonhando com outro mundo. Melhor, é o que diz o versículo 8, melhor do que se exasperar ou se desesperar com a tolice do mundo, é viver esperançoso no mundo, sabendo que, versículo 8, o fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. O que Eclesiastes está nos dizendo aqui? Se você já ouviu que o texto nos disse lá no capítulo 3, sobre o fim das coisas, e quem determina o fim das coisas, quem é que determina o tempo de tudo? Que é Deus. Se você sabe que Deus já determinou o fim de todas as coisas, que vai trazer tudo a juízo, que Ele vai levar tudo a um bom fim, então você sabe que o fim das coisas é melhor que o início, e portanto você pode viver de maneira paciente.
sem perder a calma, sem viver irado, sem viver possuído pela indignação com este mundo, ou nostálgico por outro mundo, ou simplesmente viver como o mundo. Não, nós sabemos como a história termina, nós sabemos que Deus trará tudo a um bom fim, portanto sejamos pacientes, porque nisso há sabedoria. Sabedoria. E é justamente essa sabedoria, os versículos 11 e 12, que pode nos proteger, que pode nos guardar nesta vida, muito mais e muito melhor do que as riquezas. Veja só, versículo 11 e 12, a sabedoria como uma herança é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Então, meus irmãos e minhas irmãs, do que nós mais precisamos na hora da adversidade? Sabedoria. Sabedoria para vivermos de maneira paciente e esperançosa neste mundo, e não de maneira desesperada ou exasperada. Precisamos de sabedoria, acima de tudo, para guardar o nosso coração, pois dele procede toda a vida, é o que diz Provérbios 4:23. E muitas vezes aqui, não sei se você está contando, quantas vezes Eclesiastes já falou sobre o coração, no versículo 3, no versículo 4, no versículo 7, e aqui no versículo 9, falando sobre o íntimo, o que ocupa e o que rege o nosso coração. Então, irmãos e irmãs, na hora da adversidade, guarde o coração, guarde o seu coração, guarde o seu coração do cinismo dos tolos, de pensar, isso não vai levar em nada, não faz diferença alguma viver de maneira reta ou incorreta, melhor viver que nem os tolos. Guarde o seu coração, guarde o seu coração da ira enrustida dos tolos, de deixar que a indignação se apodere da sua alma, envenene a sua alma. Guarde o seu coração, guarde o seu coração da nostalgia dos tolos. Ah, se eu vivesse em outro tempo, ah, se eu vivesse em outro lugar, ah, se eu vivesse outra vida. Tolice, tolice. Guarde o coração, não se exaspere com a tolice deste mundo, espere em Deus, seja paciente, porque o fim das coisas é melhor do que o seu início. E já vimos 3 caminhos, falta o último, o 4º caminho, e com isso encerramos. Versículos 13 e 14. O 4º caminho da sabedoria é este: o caminho da confiança em Deus é melhor do que do controle sobre a vida. Versículos 13 e 14. O caminho da confiança em Deus é melhor do que o do controle sobre a vida. O trecho desta noite encerra com uma visão antiga de quem Deus é, e muito diferente da visão que tem predominado sobre Deus na igreja dos nossos tempos. O trecho desta noite encerra nos versículos 13 e 14 com a visão da absoluta soberania de Deus sobre todas as nossas circunstâncias. Diz o texto: considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que Ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Numa época em que as pessoas, até mesmo as que se dizem crentes, cristãs nessa nação, não reconhecem mais a soberania de Deus, a absoluta soberania de Deus sobre todas as coisas. E por quê? Por que que os homens desta época não querem reconhecer a soberania de Deus? Porque não querem abrir mão do controle das suas vidas. Não confessamos que Deus tem controle sobre tudo, porque nós não queremos abrir mão do controle das nossas vidas. Tolice. Tolice, diz Eclesiastes, porque ninguém tem controle sobre a vida. Por mais precavido,
por mais prudente, por mais previdente, um dia o controle da vida foge de todos nós. Considere isso, Eclesiastes diz. Considere que melhor do que tentar viver como se eu e você tivéssemos controle da vida, é viver sabendo que Deus tem controle de toda a vida, tanto dos dias bons como dos dias maus. Não é isso que o texto diz? Deus está no controle de todos os dias, quer sejam bons ou maus. E a pergunta é: por que Deus permite tanto um como o outro? Por que Deus permite dias tanto bons como maus? Qual a resposta do versículo 14? Para mostrar que Ele é Deus e nós não. Justamente para nos colocar no nosso lugar. Para mostrar que sabemos nada. Que não controlamos o nosso futuro. Que não temos controle do nosso destino. É a lição de Deus da nossa ignorância e da sua sabedoria. Deus faz o que faz, quando faz, como faz, para mostrar que Ele é Deus e nós não. E Eclesiastes não está sozinho aqui. Outros servos de Deus confessaram a mesma coisa, como Isaías. Isaías disse sobre o cativeiro de Israel na Babilônia, Isaías 45:7: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Ou Jeremias, em Lamentações 3:38: não é da boca do Altíssimo que vêm tanto as desgraças como as bênçãos? E sim, você deve se lembrar de Jó, que no início das suas aflições confessou, em Jó 2:10 e Jó 1:21: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, irmãos e irmãs, por mais que tentemos viver de maneira diferente, como se nós tivéssemos controle, absoluto controle dos nossos dias e da nossa vida, o que é tolice. Muito mais sábio é saber que Deus é quem detém todo o controle sobre toda a nossa vida, todos os nossos dias e todas as nossas circunstâncias. Sim, até mesmo numa enfermidade inesperada. Sim, até mesmo numa privação financeira inesperada. Sim, até mesmo numa perda sentida e repentina. Deus continua soberano, sempre soberano. Então, quando os dias forem bons, diz Eclesiastes, saibamos aproveitá-los bem. E quando os dias forem maus, bem, não deixemos de olhar para Deus. Ou como bem resumiu o pastor Philip Ryken, louvemos a Deus na prosperidade e confiemos em Deus na adversidade. Louve a Deus na prosperidade, confie nele na adversidade. Ele é sempre soberano. Assim como foi na vida dos servos de Deus no passado, assim foi com a vida de Horácio Spafford, um servo de Deus que provou tanto da prosperidade como da adversidade. E assim como ele confessou, nós também devemos aprender a confessar. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Mas de onde veio tamanha confiança? De onde esse homem tirou fé para descansar em Deus, mesmo perdendo suas 4 filhas numa tragédia terrível? Bem, ele mesmo respondeu. Ele aprendeu a ser feliz com Jesus, o Senhor. Afinal de contas, Jesus Cristo foi aquele cujo fim da vida foi melhor do que seu início.
cujo dia da morte na cruz, foi melhor do que o dia do seu nascimento num berço rude de palha. Jesus Cristo foi aquele que sofreu toda a adversidade deste mundo e que viveu pacientemente e confiante nas promessas de Deus, não só nos dias bons, mas nos dias maus e no pior de todos os dias, o dia da sua morte cruel e hedionda na cruz do Calvário. Jesus Cristo é aquele que pelo seu luto e pelo seu sofrimento na cruz veio nos salvar da nossa tolice, veio nos salvar da nossa insensatez, veio nos salvar da nossa falta de sabedoria, nossa indignação, nossa ira, nosso comprometimento, nosso riso tolo. Jesus é aquele que veio sofrer pela nossa tolice, a fim de nos ensinar a viver de maneira sábia neste mundo, especialmente nos momentos de maior adversidade e sofrimento. E enquanto Jesus não vem para completar a história, enquanto Ele não vem consumar os seus propósitos neste mundo, nós podemos e devemos confiar e esperar pacientemente nele, seja na prosperidade, seja na adversidade.